Você realmente está no controle da sua vida? A vida moderna nos bombardeia constantemente com uma sensação de urgência e caos, onde as preocupações diárias parecem nunca ter fim. Mas, se pararmos por um momento e refletirmos, surge uma pergunta essencial: quantas dessas preocupações estão realmente sob o nosso controle? E mais importante, o quanto somos realmente livres para decidir nossas ações, pensamentos e emoções? A filosofia estoica, com suas profundas lições sobre autodomínio e liberdade interior, oferece respostas que podem transformar a maneira como vivemos, se conseguirmos aplicá-las de maneira prática. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, argumentava que ser livre não significa controlar o mundo externo, mas sim controlar o que está dentro de nós, nossos pensamentos, emoções e reações. Quando conseguimos dominar nossa mente, nossa paz de espírito e nossas decisões diárias ganham uma nova perspectiva. Esse controle não é uma tarefa simples, mas a recompensa é uma vida de maior equilíbrio, serenidade e liberdade genuína. Vamos explorar como isso se aplica à sua vida e como você pode conquistar a verdadeira liberdade mental. No paradoxo da liberdade, você é realmente livre ou apenas pensa que é? Liberdade é um conceito altamente valorizado na sociedade moderna. Contudo, a maioria das pessoas vive com uma ilusão de controle, sem realmente perceber que são prisioneiras das suas emoções e reações. Muitas vezes, acreditamos que ser livre significa agir sem restrições, mas, na verdade, a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de controlar nossas próprias reações, não o mundo ao nosso redor. Quando as emoções dominam, ficamos à mercê de nossos impulsos. A raiva, o medo, a ansiedade e a frustração podem nos fazer escravos de nossas próprias reações. Esse ciclo de reatividade constante é uma armadilha mental que nos impede de viver com verdadeira liberdade. Epicteto, em suas lições, nos ensina que a chave para a liberdade mental está em nossa capacidade de separar o que podemos controlar, nossos pensamentos, do que está além do nosso controle, como o comportamento dos outros ou os eventos externos. O segredo de Epicteto para conquistar a verdadeira liberdade é entender que, ao controlar nossos pensamentos, podemos transformar nossa experiência da realidade. A mente é o único território onde podemos exercer pleno controle. Assim, quando nos deparamos com uma situação desconfortável, em vez de reagir impulsivamente, podemos escolher uma resposta racional e equilibrada. 2. O erro fatal que a maioria comete ao buscar liberdade interior. A maioria das pessoas associa liberdade com a capacidade de fazer o que quer, quando quer. Essa é uma ilusão que alimenta o desejo de controle imediato e gratificação instantânea, mas é uma forma superficial de liberdade. A verdadeira liberdade não está em ceder às paixões e desejos momentâneos, mas em dominar a si mesmo, mantendo a mente tranquila diante das tentações e desafios diários. O que significa realmente ter domínio sobre si mesmo? Significa ser capaz de tomar decisões conscientes e refletidas, não sendo controlado pelas emoções ou pelo impulso do momento. O autodomínio é a habilidade de fazer escolhas que estejam alinhadas com nossos valores mais profundos, e não com os desejos fugazes ou as pressões externas. Um exercício prático para começar a entender onde você está se auto-sabotando é observar seus impulsos. Quando sentir uma emoção forte, como raiva ou frustração, pare por um momento e pergunte a si mesmo: por que estou reagindo dessa forma? O que estou tentando evitar ou alcançar? Essa reflexão pode ajudar a perceber padrões de comportamento que mantêm você preso a hábitos que não servem para a sua paz de espírito ou para o seu bem-estar. 3. Uma verdade dura, mas libertadora sobre seus problemas. Frequentemente, a tendência é atribuir nossos problemas a circunstâncias externas. Se a situação fosse diferente, eu estaria mais feliz, ou se as pessoas agissem de outra maneira, eu não teria tantos problemas. Porém, a verdadeira origem do sofrimento não está no mundo externo, mas na maneira como o interpretamos. A visão estoica nos ensina que não podemos controlar o que acontece fora de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Ao parar de culpar fatores externos, começamos a assumir a responsabilidade por nossas próprias emoções e pensamentos. Isso nos coloca no comando da nossa experiência de vida, e não em um estado passivo, onde somos reféns das circunstâncias. Uma técnica simples para mudar sua perspectiva em momentos difíceis é praticar a distância mental. Quando confrontado com um desafio, tente se colocar em uma posição de observador. Pergunte-se: o que posso aprender com essa situação? Como posso reagir de maneira construtiva? Esse pequeno ajuste de perspectiva pode reduzir o impacto emocional de uma situação difícil e ajudá-lo a reagir de maneira mais equilibrada.
4. O fator-chave que poucos consideram ao falar de autodomínio: a maior parte das pessoas reage à vida de maneira automática. Quando alguém nos critica ou algo dá errado, nossa reação imediata é emocional, nos irritamos, nos frustramos ou nos entristecemos. Mas a verdadeira liberdade mental vem da capacidade de responder, e não apenas reagir. Reagir é impulsivo, guiado pelas emoções do momento, enquanto responder é uma escolha consciente, tomada com base na reflexão. A diferença entre essas duas abordagens pode parecer sutil, mas tem um impacto profundo na maneira como lidamos com os desafios da vida. A prática de pausar antes de reagir permite que a mente tenha tempo para considerar diferentes perspectivas e escolhas, o que reduz a probabilidade de uma resposta impulsiva e destrutiva. Treinar essa pausa mental exige prática, mas é uma das formas mais eficazes de fortalecer o autodomínio. Ao cultivar a capacidade de responder com serenidade, conseguimos manter a calma em situações que normalmente nos perturbariam. Esse processo não só melhora nossa paz interior, mas também melhora nossos relacionamentos, pois estamos menos propensos a agir de maneira impulsiva e prejudicial. 5. O teste simples para saber se você é escravo da sua própria mente. A mente humana é cheia de padrões automáticos de pensamento. Muitas vezes, agimos de maneira reativa e nem percebemos que estamos sendo controlados por esses padrões. Para descobrir se você está realmente no controle da sua mente, experimente um experimento mental simples. Sempre que algo despertar uma emoção forte em você, pergunte: este pensamento é realmente verdadeiro? Eu tenho o poder de mudar essa reação? Esse processo de questionamento pode ajudar a identificar pensamentos automáticos que podem estar controlando você sem que você perceba. Epicteto ensina que, ao dominar a mente, somos capazes de transformar nossas experiências. Isso envolve tornar-se consciente de como nossa mente reage a diferentes estímulos, então, aprender a mudar essas reações para algo mais construtivo. Quanto mais você treinar sua mente para fazer esse tipo de questionamento, mais livre se tornará de padrões de pensamento automáticos que limitam seu potencial. 6. Como pequenos detalhes revelam grandes verdades sobre seu controle mental. O modo como reagimos a situações cotidianas, como uma crítica no trabalho ou um imprevisto no trânsito, pode revelar muito sobre nosso grau de autodomínio. Cada pequeno detalhe do nosso comportamento pode ser uma pista sobre nossa liberdade interna. Se você se sente perturbado por coisas pequenas, isso pode ser um sinal de que há algo que precisa ser trabalhado em sua mente. Observar esses detalhes no seu comportamento diário pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Como você reage quando alguém o interrompe? E quando as coisas não saem conforme o planejado? Esses momentos podem ser oportunidades para praticar a autodisciplina, escolhendo uma resposta mais serena e consciente. 7. A armadilha mental que te mantém preso ao sofrimento. O sofrimento humano muitas vezes é alimentado por expectativas irreais. Esperamos que as coisas sigam um determinado caminho ou que as pessoas se comportem da maneira que achamos certa. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, o sofrimento surge. A filosofia estoica nos ensina a importância de alinhar nossas expectativas à realidade, em vez de resistir a ela. Alterar nossa relação com as expectativas pode reduzir significativamente o sofrimento. Quando aprendemos a aceitar a imperfeição da vida e a entender que o que acontece fora de nós não está sob nosso controle, o sofrimento diminui. Essa mudança de perspectiva é uma das formas mais poderosas de encontrar paz mental. A natureza oferece uma perspectiva interessante sobre controle e aceitação. O conceito de aceitação radical pode ser observado no modo como a natureza lida com mudanças e desafios. A natureza não luta contra as mudanças que são inevitáveis, as estações mudam, as plantas crescem e murcham, os animais evoluem. Ao invés de resistir ao que não pode ser controlado, a natureza se adapta, aceitando as leis do universo e respondendo com flexibilidade. A aceitação radical é a capacidade de abraçar o que não pode ser mudado e focar no que podemos controlar, nossa reação a isso. Essa mentalidade pode ser aplicada à nossa vida cotidiana para reduzir o sofrimento desnecessário. Quando enfrentamos um desafio ou um revés, podemos nos perguntar: o que posso controlar aqui? O que está além de meu controle, e como posso aceitar isso sem resistência? Isso não significa resignação, mas sim uma compreensão profunda de que algumas coisas são inevitáveis,
e nossa paz de espírito depende de como lidamos com elas. Ao adotar essa mentalidade, conseguimos reduzir a frustração e a ansiedade causadas por tentativas de controlar o incontrolável. A natureza nos ensina que o fluxo da vida, com suas incertezas e mudanças, pode ser mais suportável se aceitarmos o que não podemos alterar. 9. O que a filosofia estoica ensina sobre sofrimento desnecessário? A filosofia estoica nos ensina uma lição simples, mas profunda. Muitas vezes, somos a causa do nosso próprio sofrimento, tentando controlar o incontrolável. O sofrimento surge quando nos agarramos a coisas que estão além de nosso controle, como a reação de outras pessoas, a condição autodomínio. Muitas pessoas cometem o erro de acreditar que entender a filosofia é o suficiente para alcançar o autodomínio. Elas leem livros, assistem a palestras e absorvem o conhecimento sobre o controle da mente e as virtudes estoicas, mas esquecem que o verdadeiro aprendizado acontece quando colocamos em prática o que sabemos. A filosofia, por mais profunda que seja, só tem valor quando é aplicada de maneira prática no dia a dia. Epicteto e outros filósofos estoicos enfatizavam a importância de transformar o conhecimento em ação. Não basta apenas compreender intelectualmente os princípios estoicos, como a dicotomia do controle ou o conceito de amor fati, é necessário internalizá-los e vivê-los. O erro clássico é esperar que o entendimento teórico leve automaticamente a mudanças significativas em nosso comportamento. A verdadeira transformação vem quando começamos a praticar ativamente os ensinamentos na vida cotidiana. Essa transição de conhecimento para ação exige esforço e consistência. Não basta ter uma ideia do que é certo, é preciso agir de acordo com essa sabedoria. Por exemplo, ao enfrentar uma situação difícil, você pode ter conhecimento sobre como praticar a aceitação radical ou a dicotomia do controle, mas só quando realmente aplica essas práticas em momentos de estresse ou desafio é que se verá o impacto delas em sua vida. 14. O segredo estoico para manter a calma em qualquer situação. A serenidade e a tranquilidade são virtudes fundamentais no estoicismo. Um dos conceitos-chave para alcançar esse estado de calma é o de ataraxia, um termo grego que significa uma paz interior imperturbável. O conceito de ataraxia sugere que, ao dominar nossos desejos e impulsos, podemos alcançar uma tranquilidade mental inabalável, independentemente das circunstâncias externas. Manter a calma, especialmente sob pressão ou em situações de estresse, é uma habilidade que pode ser treinada. Um dos principais ensinamentos estoicos para cultivar essa calma é o de pausar antes de reagir. Ao tomar um momento para respirar e refletir antes de agir, podemos evitar decisões impulsivas e emoções descontroladas que, muitas vezes, só aumentam o nosso sofrimento. Epicteto aconselhava a prática da reflexão constante e da autoavaliação para alcançar esse estado de paz mental. Exercícios diários, como a prática de mindfulness e a meditação, podem ser ferramentas valiosas para fortalecer essa capacidade. Ao aplicar essas técnicas no dia a dia, podemos treinar nossa mente para responder com serenidade, independentemente da situação que se apresente. 15. A raiz invisível que causa seus sofrimentos mentais. Muitas vezes, nossos maiores sofrimentos não vêm das circunstâncias externas, mas dos pensamentos e narrativas internas que construímos sobre essas circunstâncias. O apego a histórias que contamos sobre nós mesmos, os outros e o mundo pode nos aprisionar em um ciclo contínuo de sofrimento mental. Esse apego pode manifestar-se de várias formas, como ressentimentos passados, arrependimentos ou expectativas irreais para o futuro. O estoicismo nos ensina a desapegar dessas narrativas que alimentam a dor. Epicteto falava sobre a importância de não nos identificarmos com nossos pensamentos ou emoções, mas sim de vê-los como algo que podemos observar e controlar. Ao desapegar de nossas histórias pessoais, que muitas vezes são fontes de sofrimento, podemos começar a ver a vida de forma mais clara e objetiva. Para cultivar essa mentalidade, é essencial questionar os pensamentos que surgem e refletir sobre sua validade. Muitas vezes, nossos pensamentos negativos são baseados em suposições errôneas ou em um julgamento exagerado da realidade. Ao questionar essas suposições, podemos libertar nossa mente e encontrar a paz. 16. O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio viveram em tempos muito diferentes dos nossos, mas suas lições continuam extremamente relevantes. Se esses filósofos estoicos estivessem vivendo no mundo moderno, como lidariam com os desafios de nossa sociedade altamente conectada, acelerada e muitas vezes superficial? Uma das chaves do estoicismo é a prática de viver de acordo com a razão e a virtude, independentemente das circunstâncias externas. Se esses filósofos estivessem em nossos lugares,
provavelmente nos ensinariam a desligar-nos da constante busca por aprovação externa e a resistir à tentação de sermos influenciados pelas distrações e emoções intensas do mundo moderno. Epicteto, por exemplo, nos encorajaria a focar em nosso próprio desenvolvimento pessoal, em vez de nos perdermos nas opiniões dos outros ou nas demandas externas. Ele diria que, ao nos concentrarmos no que está sob nosso controle, nossos próprios pensamentos e ações, conseguimos navegar pelas dificuldades da vida com mais equilíbrio e sabedoria. 17. A chave escondida que pode mudar tudo. Uma das práticas mais poderosas do estoicismo é a gratidão. Embora possa parecer uma prática simples, ela tem o poder de transformar nossa perspectiva e quebrar ciclos de pensamentos negativos. Quando estamos presos a pensamentos de escassez ou insatisfação, a gratidão nos ajuda a focar no que já temos e no que já conquistamos, ao invés de nos concentrarmos nas faltas ou perdas. A gratidão é uma ferramenta poderosa para quebrar o ciclo de pensamentos destrutivos que muitas vezes nos mantém presos ao sofrimento. Ao cultivar uma mentalidade de gratidão, podemos transformar qualquer situação difícil em uma oportunidade para crescimento. Isso pode ser aplicado a momentos simples, como ao refletir sobre as pequenas coisas que damos por garantidas, ou em situações mais desafiadoras, como uma perda ou um revés. Essa prática nos ajuda a perceber que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há algo pelo qual podemos ser gratos. Essa mudança de perspectiva não só melhora nossa saúde mental, mas também nos torna mais resilientes diante dos desafios da vida. 18. Uma mudança de mentalidade que resolve 90% dos seus problemas. Uma das maiores mudanças de mentalidade propostas pelos estoicos é o conceito de aceitação ativa. Ao invés de simplesmente aceitar passivamente a realidade como ela é, a aceitação ativa envolve uma abordagem mais engajada. É a habilidade de ver as dificuldades da vida como oportunidades para aprender e crescer. Essa mudança de mentalidade pode aliviar o estresse, a ansiedade e a frustração, ao permitir que você se concentre no que pode controlar, enquanto aceita o que não pode. Quando enfrentamos um problema, em vez de resistir ou nos ressentir da situação, podemos perguntar a nós, duradouro de paz e felicidade, independentemente das circunstâncias. A liberdade, portanto, não é uma ausência de desafios, mas a habilidade de enfrentá-los com uma mente tranquila e equilibrada. Se você deseja aprender mais sobre como aplicar a filosofia estoica em sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.